Eu sou Ana Figueiredo, sou empreendedora neste momento, tenho uma mini loja física e também online, que se chama Tukipiu, que é para te guardar no tempo, que é isso que eu gosto, é que as pessoas deixem a sua pegada no tempo. A Tukipiu tem 3 valências, que é uma enquanto loja de produtos personalizados, únicos, que eu só faço um de cada. Depois, enquanto editora, mini editora muito compacta também, e depois, enquanto fazedora, entre aspas, de workshops. Pronto. E com a crise, com o Covid, virei-me também para o online, e onde tenho um programa que ajuda pessoas a criativarem-se, por assim dizer. Darcy Albuquerque, eu trabalho com ilustração, design gráfico. Nesse momento eu estou a residir em Londres. Tenho esse projeto literário feito em colaboração com a Ana Figueiredo. A gente já colaborou em outras áreas, design, criaturas. Então, a gente está reunido essencialmente para falar um bocadinho deste livro. Está em pré-lançamento nesse momento. Eu sou Jonatas Alves, sou professor de língua portuguesa. Eu dou aula para o ensino fundamental, que é de 6º ao 9º ano, alunos de 12 a 15 anos, mais ou menos, no sistema público, no município de Castanhal, né? Já tem 10 anos, tem sido uma experiência extraordinária, inclusive experiências que têm gerado bons frutos, além, claro, de toda a experiência que é a sala de aula extraordinária. Os meus alunos publicaram 3 livros e isso tem sido uma experiência muito boa. Também já trabalhei com revisão de texto e, por fim, a dedicação total à docência. Jonatas, tu és efetivamente a primeira pessoa que lê o livro como espectador. Sim, foi uma experiência muito boa, né? Eu quero agradecer, inclusive, o convite. A parte que eu dialoguei bastante com o Darcy foi essa questão de como o brasileiro ouviria determinada expressão ou determinada frase, seria melhor de um jeito ou de outro, ou eu tinha entendido uma coisa, mas na verdade era outra. Uhum. E aí a gente foi trabalhando essa questão, assim, falando especificamente da linguagem, da língua portuguesa. Por outro lado, nós temos aí a linguagem plástica, a linguagem visual. Foi muito legal trabalhar assim, um texto com a imagem, assim, quando eu digo trabalhar, né, eu digo a mente do leitor olhando a imagem e ao mesmo tempo lendo ali o texto. Isso foi uma experiência também. E deixa eu te interromper, trabalhar no sentido de dar-me esse feedback foi precioso, né? Porque eu estava em processo, quando leste, o livro estava praticamente todo estruturado, faltavam algumas ilustrações, mas deste-me um feedback importante que me ajudou a consolidar alguns aspectos do projeto de ilustração, não é? Eu tive aqui a reconsiderar alguns aspectos precisamente por causa do teu feedback. Sim, aí foi muito bom, inclusive foi legal essa possibilidade de, assim, o leitor geralmente ele não tem a possibilidade de alterar o livro, né? Que essa é uma propriedade do autor, não é do leitor. E, por assim dizer, eu tive esse privilégio de, enquanto leitor, fazer alguma alteração, vamos dizer assim, no livro. Dialogar, não é? Não foi só um monólogo, foi um diálogo. Sim, muito isso. Não foi só eu com a minha imaginação, né? Como é geralmente um leitor comum, ele pode até modificar esse livro, mas na sua cabeça, né? Então o livro vai sempre estar ali e ele vai na sua imaginação modificando. Eu arrancaria essa página, eu colocaria uma outra página, mas isso fica no plano da imaginação. E aqui não foi uma possibilidade interessante de fazer ajustes que para o leitor que tem essa oportunidade é um privilégio. Criaturas fala sobre tolerância e diversidade linguística, por exemplo. O livro foi escrito por uma portuguesa e ele tem a intenção de alcançar o mundo, né? De alcançar outros territórios em que se fala português. O mero registro numa determinada variante da língua portuguesa pode criar bloqueios ou criar potencial para essa recepção da obra em outros territórios, né? Olha, eu só posso dizer que é assim, eu enquanto escritora
eu não tive nenhum desses tipos de questionamento para mim. Nunca questionei se é tolerância, se é... Nunca, eu escrevi, pronto, eu já contei que eu escrevi num ônibus, não é? Eu ia de ônibus, como vocês dizem, ia daqui, ia ter com a minha família, para Viseu, e de repente recebi um telefonema do professor da minha filha a dizer, a perguntar se eu podia escrever uma história, porque já tinha escrito outras, pronto, se podia escrever uma história para o dia seguinte, que era dia de Carnaval ou de Halloween. E então eu disse, ok, eu estou em viagem, mas eu vou tentar. Pronto. E então saquei do meu portátil, porque eu ando sempre com o portátil atrás, e no colinho comecei a escrever o Criaturas. Na altura não era Criaturas, era Criatura Enfeitiçada, era assim que se chamava, e então escrevi de seguida, completamente, sem pensar nessas questões todas que vocês eventualmente pensam, pronto. Eu só pensava em crianças a divertirem-se, mas a entenderem que não é para aceitarem que são diferentes, ponto final. E então escrevi a história, enviei por mail e no dia a seguir eles contaram na sala de aula. E pelos vistos acho que se riram imenso, especialmente com o esqueleto. Nós usamos vocabulários diferentes, né? Tu disseste que eu escrevi para que as crianças entendessem que elas têm que aceitar-se como são. Isso é tolerância, essencialmente. Tu pode não usar estas dimensões técnicas da linguagem para descrever o teu processo criativo. Tu tens o teu próprio processo fantástico de escrita, nesse caso de criaturas com cemitérios, bruxas e dragões, mas está lá a mensagem. E essa não foi gratuita, foi intencional, não é? Jonatas, como professor, como potencial promotor da leitura de livros, porque além de estares a fazer com que teu público escreva e tenha retorno em termos de produção, né, produção autoral, é constante na sala de aula e acho que é um pilar do trabalho do professor, promover a leitura, ponto, né? Fala um bocadinho dessa dimensão da percepção da leitura do Criaturas nesse contexto. Eu vou começar pelo título. Há uma experiência que faço em sala de aula, que eu conduzo os alunos da sala de aula para a sala de leitura, né? Para a biblioteca da escola. E aí eu digo, fiquem à vontade para vocês escolherem um livro. Não escolham um, escolham 2, 3. E aí depois vocês podem folhear, e, enfim, depois escolher um. É interessante ver como eles vão em busca dos livros, né? Muito, inevitavelmente, pela capa. E nesse sentido, o livro Criaturas, ele seria com certeza eu quero esse aqui. Pela capa em si, no sentido visual, mas também pelo termo. Inclusive, acho que é a mudança do nome, né? Criatura Enfeitiçada, né? Para Criaturas, ela foi muito positivo, né? Porque, assim, do jeito que nós vivemos aqui no Brasil, uma questão muito polarizada, inclusive, só pelo fato de ter enfeitiçado, o pai poderia não deixar o filho ler o livro. Diz assim, que o título ele já quebra as possíveis barreiras aí para o leitor ter acesso a esse livro. Agora, pensando também como aluno, né, eu tenho essa experiência também às vezes eu escrevo um texto e eu vou levar para os alunos. Se eles aprovarem, aí tá legal. Né? Eles dão feedback, é bacana, porque eu já dou experiência logo para 30, né? 30... Aí eles vão dando das opiniões, a gente vai modificando. E aí eu também, enquanto leitor, inevitavelmente, eu penso esses alunos lendo esse livro, né? Então eu fico pensando assim, como eles reagiriam, aí a partir das experiências que eu propus a eles. E nesse sentido, eu acho que o livro Criaturas, ele fluiria muito bem nesse público, especialmente nesse público com o qual eu trabalho, mas uma faixa etária de 12 até 16 anos, né? 15, 16 anos. Isso é interessante de ouvir, especialmente porque a gente está a fazer a estrutura da promoção do livro, né? E a minha proposta de slogan é um livro não só para crianças. Ainda que esse livro tenha uma estrutura de livro infantil, não infantil-juvenil, infantil, né? Quadras. É um texto que, se a pessoa não tiver para ir virada, ela esgota em 5 minutos, se ela não tiver de fato disponível para a leitura, né? Porque
leitura poética não se faz com velocidade, ela se faz com calma. Não é necessariamente para crianças. Ele tem uma abordagem de livro infantil, mas ele não se restringe à categoria infantil. Essa é a minha percepção. É interessante perceber que tu entende que esse livro tem potencial para um público adolescente, não é? Eu acredito que tem um potencial muito, não só para o público adolescente, mas assim, esse público especialmente, eu acho que ele compraria muito facilmente o livro, assim, leria muito facilmente esse texto. Quando eu digo muito facilmente, assim, no sentido de ler e continuar a leitura, né? Então, o livro atrai, assim, eu quero ler o livro, né? E eu começo e eu quero terminar o livro. Então, se um livro consegue essa experiência, né, primeiro de atrair, né, e o segundo de cativar, de trazer para si, para conduzir o leitor até o final do livro, então acho que esse livro cumpriu essa Nesse missão. sentido, né? Cumpriu a sua missão, precisamente. Ana, o que é que tu Olha, dizes ouvindo isso? posso dizer, como o Jonatas diz, é assim, ele foi validado no dia a seguir a ter sido escrito. Se é assim, foi validado na turma da minha filha, não é?